Um jantar de luxo virou um climão do nada. Entre um gole de vinho e olhares tortos, uma verdade escondida estava para explodir. Palavras cortantes foram lançadas como navalhas e o silêncio tomou conta. Numa virada surpreendente, uma frase mudou o destino de todo mundo ali. Antes de descobrir essa história de arrepiar, se inscreve no canal para mais relatos tops. O restaurante Lumière era o tipo de lugar onde cada detalhe custava mais do que muitos ganham em um mês. Cristais suspensos refletiam a luz dourada sobre mesas cobertas por linho italiano, enquanto o aroma de especiarias raras dançava no ar-condicionado perfumado. Era ali que Rodrigo Mendonça havia decidido celebrar seus 52 anos, transformando o que deveria ser uma festa íntima em um espetáculo de ostentação. Quero o salão todo reservado. Havia exigido semanas antes, batendo o punho na mesa de mogno de seu escritório. Nada de gentinha por perto. Minha família merece o melhor e eu posso pagar por isso. Agora, trajando um terno Armani que custara mais do que um carro popular, Rodrigo observava satisfeito o ambiente exclusivo. As mesas haviam sido reorganizadas especialmente para sua celebração. Flores exóticas importadas decoravam cada canto e uma pequena orquestra tocava ao fundo. Sua esposa Helena, deslumbrante em um vestido valentino azul marinho, sorria mecanicamente para os convidados, mas seus olhos carregavam o peso de 2 décadas ao lado de um homem que havia se tornado um estranho. Papai, não era necessário todo esse exagero, murmurou Sofia, sua filha de 23 anos, ajeitando desconfortavelmente o colar de pérolas que ele havia insistido para que usasse. As pessoas estão olhando. Rodrigo deu uma gargalhada alta, chamando a atenção dos funcionários que se moviam discretamente entre as mesas. Que olhem, querida. Deixe que vejam como se vive quando se tem competência para vencer na vida. Vocês ainda vão me agradecer por isso. Gabriel, seu filho mais novo, de 19 anos, revirou os olhos e voltou a atenção para o celular. Já havia aprendido que discutir com o pai era inútil. Rodrigo Mendonça sempre tinha a última palavra, especialmente quando se tratava de dinheiro e poder. O patriarca caminhava pelo salão como um rei inspecionando seus domínios. Cada passo era calculado, cada movimento uma demonstração de autoridade. Havia construído um império imobiliário com mão de ferro, transformando terrenos abandonados em empreendimentos de luxo, sempre com a filosofia de que os fins justificavam os meios. Garçom! Chamou estralando os dedos para um jovem que passava com uma bandeja. Quero que todos vejam que aqui não se economiza. Tragam a champanhe mais cara da casa para todas as mesas. O funcionário acenou respeitosamente, mas Rodrigo não se deu por satisfeito. Era preciso deixar claro quem mandava ali. E lembre-se, acrescentou, elevando ligeiramente a voz. Esta noite é sobre excelência. Não aceito serviço medíocre. Vocês estão lidando com pessoas que sabem reconhecer qualidade. Helena tocou suavemente seu braço, tentando amenizar a tensão que começava a se formar. Rodrigo, por favor, eles estão fazendo o melhor trabalho. Minha querida, ele respondeu, beijando-lhe a testa com condescendência. Você é gentil demais. É por isso que eu cuido dos negócios da família. Nem todos nascem com o instinto para liderar. A orquestra iniciou uma valsa suave, e os convidados começaram a se acomodar nas mesas cuidadosamente dispostas. Rodrigo observava tudo com satisfação, orgulhoso de ter criado aquele ambiente de opulência. Para ele, cada detalhe era prova de seu sucesso, um sucesso que havia construído com determinação e, quando necessário, com a frieza de quem sabia que o mundo dos negócios não era lugar para sentimentalismo. Senhor Mendonça, aproximou-se o maître, um homem elegante de meia-idade. Temos uma nova funcionária que irá atendê-los esta noite. Ela é muito competente e... Não me interessa a biografia dela. Rodrigo interrompeu, ajeitando os punhos da camisa. Apenas quero eficiência. E lembre-se, esta noite precisa ser perfeita. Não aceito nada menos que isso. O maître acenou e se afastou, deixando a família em um silêncio momentâneo. Sofia trocou um olhar preocupado com Gabriel, ambos reconhecendo os sinais de que o pai estava em um de seus dias mais difíceis. Rodrigo,
Alheio ao desconforto dos filhos, ergueu a taça de uísque escocês e contemplou o reflexo dourado do líquido. Aquela era sua noite, sua celebração, sua oportunidade de mostrar ao mundo, e especialmente à sua família, o que significava ter poder verdadeiro. Foi nesse momento de autossatisfação que ela apareceu. Caminhando entre as mesas com uma elegância natural, que contrastava com a ostentação ao redor, a jovem garçonete se aproximou do grupo com o cardápio nas mãos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque impecável, e o uniforme negro do restaurante parecia ter sido feito sob medida, para realçar sua postura ereta e confiante. "Boa noite", disse com uma voz clara e profissional, dirigindo-se a todos com um sorriso cortês. "Meu nome é Mariana, e terei o prazer de atendê-los esta noite. Gostaria de apresentar nosso menu especial para a ocasião?" Rodrigo a observou por um momento, notando imediatamente algo diferente na forma como ela se portava. Não havia a submissão nervosa que esperava dos funcionários do serviço. Pelo contrário, havia uma serenidade quase desafiadora em seus olhos escuros. "Finalmente", murmurou recostando-se na cadeira como um juiz prestes a avaliar um réu. "Vejamos se vocês realmente sabem o que é atendimento de qualidade." Mariana abriu o cardápio com gestos precisos, começando a explicar os pratos com conhecimento impressionante. Falava sobre os ingredientes, as técnicas de preparo e as harmonizações de vinho com uma propriedade que fez Helena levantar as sobrancelhas impressionada. "Interessante", interrompeu Rodrigo, tamborilando os dedos sobre a mesa. "Você parece saber bastante sobre gastronomia. Estudou culinária em algum lugar?" "Estudei administração de empresas, senhor", Mariana respondeu sem hesitação. "Mas trabalho na área de gastronomia há alguns anos e procuro sempre me aprofundar no que faço." Um sorriso sardônico se formou nos lábios de Rodrigo. Administração de empresas? Uma garçonete com diploma universitário? Aquilo era material perfeito para uma de suas demonstrações de superioridade. "A administração, não é mesmo?" repetiu, elevando ligeiramente a voz para que outros pudessem ouvir. "E me diga, com todo esse conhecimento, como foi parar servindo mesas? Não conseguiu algo melhor?" O silêncio na mesa foi imediato. Sofia baixou os olhos, envergonhada pela grosseria do pai, enquanto Gabriel suspirou pesadamente. Helena tocou discretamente o braço do marido, tentando fazê-lo parar, mas Rodrigo estava apenas começando. "Rodrigo, por favor", Helena sussurrou, mas ele a ignorou completamente. Mariana permaneceu impassível, como se tivesse esperado exatamente aquela reação. "Às vezes as oportunidades surgem de formas inesperadas, Sr. Mendonça, e eu acredito que todo trabalho honesto tem sua dignidade." "Dignidade", ele repetiu, saboreando a palavra como se fosse uma piada. "Claro, é isso que todos dizem quando não conseguem subir na vida. Me diga uma coisa, querida. Você realmente acha que vai ficar servindo mesa para sempre?" "Papai", Sofia protestou, mas Rodrigo fez um gesto para que ela se calasse. "Não, deixe ela responder", continuou, claramente divertido com a situação. "Estou genuinamente curioso sobre os planos de carreira de uma administradora de empresas que trabalha como garçonete." Mariana respirou fundo, mantendo o sorriso profissional, mas algo mudou em seus olhos. Uma fagulha quase imperceptível, como se uma lembrança distante tivesse sido despertada. "Meus planos são construir algo significativo, senhor", respondeu com uma calma que soou quase perturbadora. "Algo que realmente ajude as pessoas, ao invés de apenas acumular riqueza." "Ah, é uma idealista." Rodrigo bateu palmas mockingly. "Como é tocante. E me diga, essa construção significativa vai pagar suas contas? Vai comprar uma casa? Vai dar conforto para sua família?" "Algumas coisas são mais importantes que conforto material", Mariana respondeu, e pela primeira vez desde que chegara, olhou diretamente nos olhos dele. O comentário atingiu Rodrigo como uma afronta pessoal. Ele havia passado décadas construindo seu império, superando obstáculos, tomando decisões difíceis, e agora uma simples garçonete se atrevia a questionar seus valores. "Mais importantes que conforto?", repetiu, levantando-se parcialmente da cadeira. "Fala como alguém que nunca teve que lutar de verdade na vida, que nunca teve responsabilidades reais."
A tensão no ar era palpável. As outras mesas começaram a notar a altercação, e o murmúrio de conversas diminuiu gradualmente. Helena tocou o braço do marido com mais insistência, enquanto os filhos trocavam olhares desesperados. Mariana permaneceu em pé, com a postura ereta, segurando o cardápio com mãos firmes. Mas algo havia mudado definitivamente em sua expressão, uma determinação que ia muito além do profissionalismo de uma garçonete experiente. "O senhor tem razão", disse finalmente, com uma voz que carregava camadas de significado que Rodrigo ainda não conseguia compreender. "Eu conheço muito bem o que significa lutar de verdade." A resposta de Mariana ecoou no silêncio crescente do salão como uma declaração de guerra sutil. Rodrigo, acostumado a intimidar funcionários até a submissão total, sentiu uma irritação genuína pela primeira vez em muito tempo. Aquela jovem não estava seguindo o script que ele conhecia tão bem. "Ah, é mesmo?" provocou, cruzando os braços e recostando-se na cadeira com ar de superioridade. "Então me conte sobre essa luta tão árdua. Aposto que deve ser muito difícil escolher entre trabalhar ou ficar em casa assistindo televisão." Os comentários cruéis fizeram Sofia cobrir o rosto com as mãos, mortificada. Gabriel murmurou um "meu Deus", quase inaudível, enquanto Helena fechou os olhos claramente envergonhada pelo comportamento do marido. "Rodrigo, chega!" ela sussurrou com urgência. "Você está passando dos limites." Mas Rodrigo estava completamente absorto em sua demonstração de poder. Para ele, aquele momento representava tudo o que havia construído. A capacidade de estar acima dos outros, de demonstrar sua superioridade através da humilhação daqueles que considerava inferiores. "Não, Helena", disse sem tirar os olhos de Mariana. "Deixe que ela responda. Quero entender essa luta que uma pessoa da idade dela pode ter enfrentado. Deve ter sido terrível não conseguir o iPhone mais novo, não é?" A crueldade gratuita da observação fez alguns clientes das mesas próximas se virarem, claramente desconfortáveis com a cena que se desenrolava. O maître se aproximou discretamente, percebendo que a situação estava saindo de controle. Mariana respirou profundamente, e pela primeira vez desde que chegara à mesa, seu sorriso profissional vacilou. Não de medo ou intimidação, mas como se uma decisão importante estivesse sendo tomada internamente. "O senhor gostaria que eu chamasse outro funcionário para atendê-los?" perguntou com uma calma que soou quase perigosa. A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Esperava lágrimas, desculpas, talvez uma retirada humilhante. Mas aquela resposta controlada, quase desafiadora, o enfureceu ainda mais. "Não!" exclamou batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os talheres tilintarem. "Você vai me atender e vai fazer isso com o respeito que eu mereço. Sabe quanto eu pago por esta celebração? Quanto movimento eu trago para este lugar?" O salão inteiro parou. As conversas cessaram, a orquestra diminuiu o volume e todos os olhares se voltaram para a mesa dos Mendonça. Rodrigo havia conseguido a atenção que tanto desejava, mas não da forma como imaginara. "Papai, por favor, pare com isso", Sofia implorou com lágrimas nos olhos. "Você está sendo ridículo." "Ridículo?" Rodrigo se virou para a filha com incredulidade. "Estou defendendo o respeito que nossa família merece. Estou mostrando para vocês como o mundo realmente funciona." Gabriel se levantou abruptamente da mesa. "Pai, isso é humilhante para todos nós." "Sente-se", Rodrigo ordenou com uma voz que fez o jovem obedecer imediatamente. Em seguida, voltou sua atenção para Mariana, que permanecia ali observando toda a cena com uma serenidade perturbadora. "Você", apontou para ela com o dedo indicador, "vai aprender hoje o que significa lidar com pessoas que realmente importam nesta cidade. Traga-me a carta de vinhos. Quero ver se pelo menos isso você consegue fazer direito." Mariana acenou levemente e se afastou para buscar a carta solicitada. Enquanto ela se dirigia ao balcão, Rodrigo se virou para a família com um sorriso satisfeito. "Vocês precisam entender", disse em voz baixa, mas ainda alta o suficiente para que mesas próximas ouvissem, "que existem pessoas que nasceram para servir e pessoas que nasceram para ser servidas. É assim que o mundo funciona, e quanto mais cedo vocês aprenderem isso, melhor." Helena o encarou com uma expressão que ele não soube identificar.
Havia decepção ali, mas também algo mais profundo. Uma tristeza que parecia vir de muito longe. Em que momento você se tornou essa pessoa? Ela perguntou quietamente. A pergunta o desconcertou por um instante, mas logo ele retomou sua postura arrogante. Me tornei alguém que venceu na vida, Helena. Alguém que pode dar a vocês tudo o que merecem. Mariana retornou com a carta de vinhos, movendo-se com a mesma elegância controlada de antes. Havia algo diferente em seus olhos agora. Uma determinação que ia muito além do profissionalismo. Aqui está a carta, Sr. Mendonça, disse, estendendo o material encadernado em couro. Gostaria que eu recomendasse algo? Rodrigo pegou a carta com um sorriso maldoso. Vamos ver se você realmente entende alguma coisa sobre vinhos de qualidade, ou se é só mais uma que finge conhecimento para impressionar. Rodrigo folheou a carta de vinhos com movimentos teatrais, fazendo questão de demonstrar sua suposta expertise. Havia memorizado alguns nomes e safras específicas ao longo dos anos, não por paixão pela bebida, mas como ferramentas de intimidação social. Vejamos, murmurou, ajustando os óculos de leitura de grife. Aqui diz que vocês têm um Chateau de Quem, 1990. Aposto que você nem sabe o que isso significa. Mariana permaneceu com as mãos cruzadas atrás das costas, mantendo a postura profissional. É um Sauternes, senhor. Um vinho de sobremesa produzido na região de Bordeaux, feito principalmente com uvas Semillon afetadas pela podridão nobre. A safra de 1990 é considerada excepcional. O sorriso de Rodrigo vacilou ligeiramente. Ele havia escolhido propositalmente um dos vinhos mais obscuros da carta, esperando pegá-la desprevenida. Sorte de iniciante, resmungou virando algumas páginas. E este aqui, Barolo Brunati, 1985, Nebbiolo do Piemonte, Itália. Mariana respondeu sem hesitação. A região de Brunati é uma das crus mais prestigiosas de La Morra. A safra de 1985 foi particularmente boa devido às condições climáticas favoráveis durante a colheita. A irritação de Rodrigo crescia a cada resposta correta. Sofia e Gabriel trocavam olhares surpresos, impressionados com o conhecimento da jovem, enquanto Helena observava a cena com crescente desconforto. Está bem, disse Rodrigo, fechando a carta abruptamente. Qualquer um pode decorar informações, mas escolher o vinho certo para uma ocasião especial exige experiência real. Quero que você escolha algo adequado para minha celebração, algo que demonstre classe e sofisticação. Era uma armadilha óbvia. Qualquer escolha que Mariana fizesse seria criticada impiedosamente. Se escolhesse algo muito caro, seria acusada de tentar explorá-lo. Se escolhesse algo mais em conta, seria ridicularizada por não entender do que tratava uma celebração de verdadeira qualidade. Mariana estudou a carta por alguns momentos, seus olhos percorrendo as páginas com atenção genuína. Finalmente, apontou para uma seleção específica. Recomendaria o Romanée Conti 1999. Disse calmamente. É um vinho excepcional produzido em uma das vinícolas mais respeitadas da Borgonha. A produção é extremamente limitada, e a safra de 1999 representa um marco na vinicultura francesa. O silêncio que se seguiu foi tenso. Rodrigo conhecia aquele nome. Era um dos vinhos mais caros e exclusivos do mundo. A garrafa custaria mais do que muitos ganham em um ano. Você está tentando me enganar, acusou, apontando o dedo para ela. Está tentando me empurrar o vinho mais caro da casa porque acha que sou otário. Senhor Mendonça, Mariana respondeu com uma calma que contrastava drasticamente com a agitação dele. O senhor pediu algo que demonstrasse classe e sofisticação para uma celebração especial. Essa foi minha recomendação, baseada no que o senhor solicitou. Mentira! Rodrigo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. Você está tentando me aplicar um golpe. Acha que porque tenho dinheiro sou idiota? A cena havia se tornado um espetáculo constrangedor. Todos no restaurante observavam a altercação, alguns clientes inclusive pegando os celulares para gravar. O maître se aproximou rapidamente, tentando controlar a situação. Senhor Mendonça, por favor, interveio o homem elegante. Talvez possamos resolver isso de forma mais discreta. Não! Rodrigo o afastou com um gesto brusco. Quero que todos vejam o tipo de funcionário que vocês contratam.
Gente que tenta se aproveitar de clientes sérios. Helena se levantou, as faces vermelhas de vergonha. Rodrigo, você está fazendo o papel de ridículo. A moça apenas respondeu ao que você perguntou. Não se meta nisso, Helena, ele gritou, perdendo completamente o controle. Você não entende como funcionam os negócios. Como as pessoas tentam se aproveitar da nossa generosidade. Sofia estava chorando silenciosamente, enquanto Gabriel filmava discretamente com o celular, claramente planejando usar o material como evidência da deterioração do comportamento do pai. Mariana, durante todo o espetáculo, havia permanecido imóvel. Não demonstrava medo, raiva ou sequer surpresa. Havia algo quase sobrenatural na forma como observava o colapso de Rodrigo, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro cujo final ela já conhecia. Senhor Mendonça, disse finalmente, com uma voz que carregava uma autoridade inexplicável. O senhor gostaria de se acalmar antes de continuarmos? A pergunta, feita com tamanha serenidade, em meio ao caos que ele havia criado, o enfureceu ainda mais. Como ela se atrevia a sugerir que ele precisava se acalmar? Ele era Rodrigo Mendonça. Ele controlava milhões em negócios imobiliários. Ele não recebia conselhos de garçonetes. Quem você pensa que é para me dizer o que fazer? Rosnou, aproximando-se dela com uma postura ameaçadora. Você não passa de uma funcionária insignificante, uma nobody que nunca vai chegar a lugar nenhum na vida. Foi nesse momento que algo mudou definitivamente no olhar de Mariana. A máscara profissional finalmente caiu, revelando algo muito mais profundo e perigoso por baixo. A transformação no olhar de Mariana foi sutil, mas inconfundível, como se uma porta há muito tempo fechada tivesse sido subitamente aberta, revelando uma profundidade que ninguém naquela mesa, especialmente Rodrigo, estava preparado para enfrentar. Uma nobody, repetiu lentamente, saboreando cada sílaba como se fosse vinho amargo. É interessante o senhor usar essa palavra. Rodrigo, ainda embriagado por sua própria fúria, não percebeu a mudança no tom da voz dela. Para ele, finalmente havia conseguido quebrar a fachada profissional da jovem e agora ela mostraria sua verdadeira natureza, submissa e derrotada. Exato, continuou, elevando ainda mais a voz. Uma nobody que provavelmente veio de algum lugar esquecido, de uma família sem importância e que nunca vai conseguir nada na vida além de servir pessoas como eu. O silêncio no restaurante era agora absoluto. Até a orquestra havia parado de tocar, e os garçons ficaram imóveis, observando a cena com uma mistura de horror e fascínio. Helena havia se levantado e tentava puxar o marido de volta para a cadeira, mas ele se desvencilhava de suas mãos com irritação. "Rodrigo, pelo amor de Deus, pare!" sussurrou desesperadamente. Mariana deu um passo à frente, mantendo a postura ereta. Mas agora havia uma energia diferente emanando dela. Não era mais a serenidade profissional de antes, era algo mais primitivo, mais perigoso. "O senhor tem razão sobre uma coisa", disse, com uma voz que parecia vir de um lugar muito distante. "Eu realmente vim de um lugar que o senhor consideraria esquecido. Um lugar que o senhor conhece muito bem, na verdade." "Ah, é?" Rodrigo riu com escárnio. "E que lugar seria esse? Algum bairro pobre onde vocês ficam sonhando em ser ricos como eu?" "Não exatamente", Mariana respondeu. E pela primeira vez, desde que chegara à mesa, seu sorriso desapareceu completamente. "Eu vim de um lugar que costumava ser chamado de Vila Esperança." A mudança na expressão de Rodrigo foi instantânea. O nome atingiu-o como um soco no estômago, fazendo-o recuar ligeiramente. Vila Esperança. Ele conhecia esse nome. Conhecia muito bem. "Talvez o senhor se lembre", Mariana continuou, sua voz ganhando uma intensidade crescente. "Era uma comunidade pequena, no terreno onde hoje fica o seu shopping center Mendonça Plaza. Família simples, pessoas trabalhadoras que viviam lá há décadas." O sangue começou a drenar do rosto de Rodrigo. Suas mãos tremeram ligeiramente, enquanto ele se agarrava ao encosto da cadeira. Helena o observava com crescente preocupação, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo fundamental havia mudado. Eu não sei do que você está falando", gaguejou, mas a mentira soou fraca mesmo para ele. "Não sabe?" Mariana inclinou a cabeça,
como se genuinamente surpresa. Que estranho, porque eu me lembro perfeitamente do dia em que os tratores chegaram. Era uma terça-feira de manhã, bem cedo. Meu pai estava tomando café quando ouviu o barulho das máquinas. Sofia e Gabriel trocaram olhares confusos, sem entender a conexão entre aqueles eventos e a celebração que deveria ser uma noite especial. Helena, no entanto, começava a perceber que algo terrível estava sendo revelado. Você está inventando isso. Rodrigo tentou recuperar sua autoridade, mas a voz saiu trêmula. Não sei que jogo você está jogando, mas... Jogo? Mariana interrompeu, e agora havia uma frieza em seus olhos que fez alguns clientes das mesas próximas se moverem inquietos. O senhor acha que isso é um jogo? Que uma garota de 12 anos vendo sua casa ser demolida, enquanto a família inteira chorava na calçada, é algum tipo de diversão? A revelação caiu como uma bomba sobre a mesa. Sofia cobriu a boca com as mãos, enquanto Gabriel largou o celular sobre a mesa, finalmente entendendo a gravidade da situação. Meu Deus! Helena sussurrou, olhando para o marido com uma expressão de horror crescente. Rodrigo, o que você fez? Mas Rodrigo não conseguia responder. As memórias que havia enterrado sob camadas de justificativas e racionalizações começavam a emergir como fantasmas inconvenientes. Vila Esperança. O projeto que havia tornado possível o shopping center, que triplicara sua fortuna. As famílias que haviam sido removidas. Eram 150 famílias, Mariana continuou, sua voz ganhando força como uma tempestade que se aproxima. 150 famílias que receberam avisos de despejo com 48 horas de antecedência. Famílias que viviam lá há gerações, que tinham construído suas vidas naquele lugar. Isso foi legal, Rodrigo murmurou, tentando recuperar o controle. Tudo foi feito dentro da lei. Houve compensações. Compensações? Mariana riu, mas não havia humor no som. O senhor chama de compensação os R$ 1.000 que cada família recebeu? Para abandonar casas que valiam 10, 20 vezes mais? Para deixar para trás hortas, criações, memórias de toda uma vida? O restaurante inteiro havia se tornado uma plateia silenciosa para aquela revelação. Clientes gravavam discretamente com os celulares, funcionários observavam boquiabertos e o próprio maître havia desistido de tentar controlar a situação. Mariana deu mais um passo em direção a Rodrigo, que agora parecia ter encolhido fisicamente. Mas sabe o que mais me marca nessa história toda? Perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. É que o senhor nem se deu ao trabalho de lembrar nossos nomes. Para o senhor, éramos apenas obstáculos a serem removidos. Números em uma planilha. As palavras de Mariana pairaram no ar como uma sentença final. Rodrigo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés, e cada tentativa de encontrar uma justificativa, uma defesa, uma saída, se desintegrava antes mesmo de chegar à sua boca. Havia necessidade de desenvolvimento urbano? Tentou, mas sua voz soava oca mesmo para ele. A cidade precisava crescer, gerar empregos. Empregos? Mariana ergueu uma sobrancelha e sua expressão se tornou ainda mais cortante. O senhor está falando dos empregos que pagam salário mínimo nas lojas do shopping ou dos empregos que foram perdidos quando o senhor destruiu as pequenas empresas familiares que funcionavam na comunidade? Helena havia se sentado novamente, mas não por relaxamento. Suas pernas simplesmente não conseguiam mais sustentá-la. Observava o marido com uma mistura de horror e reconhecimento doloroso, como se estivesse vendo um estranho usando o rosto do homem que amara. Papai, Sofia sussurrou com lágrimas correndo pelo rosto, me diga que ela está exagerando. Me diga que não foi assim. Rodrigo olhou para a filha, depois para o filho, que o observava com uma expressão de desgosto crescente. Queria mentir, criar uma versão sanitizada dos fatos, mas as palavras simplesmente não saíam. Dona Carmen, Mariana continuou, como se estivesse lendo uma lista cuidadosamente preparada. 83 anos, vivia na mesma casa há 50 anos. Criou 7 filhos naquela casa. Teve um ataque cardíaco na calçada enquanto assistia sua casa ser demolida. Pare, Rodrigo pediu em voz baixa, mas ela continuou implacável.
Senhor João, carpinteiro, tinha uma pequena oficina onde consertava móveis para a comunidade inteira. Perdeu tudo em uma manhã. Nunca conseguiu reconstruir. Começou a beber. Eu disse para parar, Rodrigo gritou, mas sua voz estava quebrada. Cá é meu pai, Mariana continuou, e agora sua voz carregava uma dor profunda que fez o restaurante inteiro se inclinar para a frente. Roberto Silva, eletricista, 42 anos, trabalhava há 20 anos na mesma empresa. Homem honesto, que nunca teve uma conta em atraso na vida. Rodrigo fechou os olhos como se isso pudesse fazê-la parar, mas a voz de Mariana continuava inexorável. Quando perdeu a casa, tentou reconstruir. Pegou empréstimos, vendeu tudo o que tinha. Mas não conseguiu. A empresa onde trabalhava faliu 6 meses depois, coincidentemente logo após perder um contrato importante com a prefeitura. Isso não tem nada a ver comigo, Rodrigo tentou se defender, mas sua voz estava fraca. Não tem? Mariana sorriu friamente. Que estranho. Porque eu tenho aqui os documentos que mostram como a empresa do meu pai perdeu aquele contrato municipal logo depois de seu escritório fazer uma sugestão à prefeitura sobre a necessidade de parceiros mais alinhados com o desenvolvimento da cidade. Helena soltou um gemido baixo, cobrindo o rosto com as mãos. Gabriel havia se levantado e se afastado da mesa, claramente tentando se distanciar fisicamente do pai. Meu pai, Mariana continuou, passou 2 anos tentando reconstruir a vida. 2 anos vendo a família que amava passar necessidade. 2 anos carregando a culpa de não conseguir proteger a esposa e os filhos. Rodrigo abriu os olhos e a encarou, já sabendo que o pior ainda estava por vir. No dia 15 de março, exatamente 3 anos depois da demolição da Vila Esperança, meu pai foi encontrado morto no quarto que alugava em uma pensão barata. Infarto. O médico disse que o coração dele simplesmente não aguentou mais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Sofia estava soluçando abertamente, enquanto Gabriel olhava para o pai com uma expressão de repulsa total. Helena havia se levantado e se afastado da mesa, como se não conseguisse mais estar perto do marido. Você está mentindo, Rodrigo sussurrou, mas não havia convicção em sua voz. Mariana abriu uma pequena bolsa que carregava e retirou uma fotografia desbotada. Era a imagem de um homem de meia idade, sorrindo ao lado de uma casa simples, mas bem cuidada. Um homem que irradiava dignidade e bondade. Este é meu pai, disse, colocando a foto sobre a mesa. Roberto Silva, o homem que o senhor matou sem nunca ter conhecido seu nome. A acusação explícita fez Rodrigo recuar como se tivesse sido fisicamente golpeado. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em décadas, Rodrigo Mendonça estava completamente sem palavras. E sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Mariana perguntou, guardando a foto cuidadosamente. Meu pai admirava empresários. Sempre dizia que era preciso coragem para construir algo grande, que o Brasil precisava de pessoas com visão. Ela parou, olhando diretamente nos olhos de Rodrigo. Ele jamais imaginou que alguém pudesse usar essa mesma visão para destruir tantas vidas sem sentir o menor remorso. A revelação sobre a morte do pai de Mariana ecoou pelo restaurante como uma sentença final. Rodrigo permanecia imóvel, olhando para a fotografia sobre a mesa como se ela fosse uma evidência de crime, o que em muitos aspectos realmente era. Eu não sabia, murmurou finalmente, sua voz quase inaudível. Eu não sabia que ele havia morrido, Mariana completou com uma frieza que fez Rodrigo estremecer. Claro que não sabia. Para saber, o senhor teria que se importar o suficiente para acompanhar o que aconteceu com as pessoas que destruiu. Helena se aproximou da mesa novamente, mas não para apoiar o marido. Seus olhos estavam fixos na fotografia do homem sorridente, e quando olhou para Rodrigo, havia algo quebrado em sua expressão. Quantas outras famílias? Perguntou com voz trêmula. Quantas outras pessoas sofreram enquanto eu gastava dinheiro em vestidos caros e jantares em restaurantes como este? Helena, você não entende. Rodrigo tentou se aproximar dela, mas Helena se afastou como se seu toque fosse venenoso. Eu entendo perfeitamente, respondeu, e havia uma clareza terrível em sua voz. Entendo que vivi 20 anos ao lado de um homem que construiu nossa fortuna sobre a destruição de outras famílias.
Entendo que cada colar que usei, cada viagem que fizemos, cada festa que demos, foi paga com o sofrimento de pessoas inocentes. Sofia havia parado de chorar, mas seu rosto estava pálido como papel. Pai, me diga que existe uma explicação. Me diga que as coisas não foram exatamente assim. Rodrigo olhou para a filha, depois para o filho, que o observava com uma mistura de desgosto e curiosidade mórbida. Queria mentir, criar uma versão onde ele fosse menos culpado, onde as circunstâncias fossem diferentes. Mas as palavras simplesmente não vinham. Eu fiz o que era necessário, disse finalmente, e até mesmo ele percebeu como a frase soava vazia. Os negócios exigem decisões difíceis. Eu não podia saber que as pessoas sofreriam. Mariana interrompeu, e agora havia uma raiva controlada em sua voz. Que famílias seriam destruídas? Que idosos morreriam de desgosto? Que crianças cresceriam sem a segurança de um lar? Ela deu mais um passo em direção a ele, e Rodrigo recuou instintivamente. Ou o senhor sabia exatamente o que ia acontecer e simplesmente não se importou? A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Rodrigo abriu a boca para negar, mas as palavras morreram em sua garganta. Porque, no fundo, ele sabia que ela estava certa. Havia escolhido não pensar nas consequências, não se importar com o que aconteceria com aquelas pessoas. 15 anos, Mariana continuou, sua voz ganhando força. 15 anos eu esperei por este momento. 15 anos estudando, trabalhando, me preparando para estar aqui, nesta mesa, diante do homem que destruiu minha família. Você planejou isso? Rodrigo gaguejou, finalmente começando a entender a magnitude do que estava acontecendo. Cada detalhe, Mariana confirmou. Desde o momento em que descobri que o senhor celebraria seu aniversário aqui. Cada pergunta que fiz, cada resposta que dei, cada segundo desta conversa foi cuidadosamente planejado. O restaurante inteiro havia se tornado uma plateia silenciosa. Clientes gravavam discretamente com os celulares, funcionários observavam boquiabertos, e até mesmo o maître havia desistido de tentar controlar a situação. Gabriel, que havia permanecido em silêncio durante toda a revelação, finalmente falou. Pai, quantas outras famílias sofreram por causa dos seus negócios? A pergunta simples e direta de seu filho atingiu Rodrigo como um tiro. Ele olhou ao redor da mesa, para a esposa que se afastara dele, para os filhos que o observavam com desgosto, para a jovem que havia pacientemente construído aquele momento de acerto de contas. Eu não posso mudar o que aconteceu, disse finalmente. E pela primeira vez em décadas, sua voz soava genuinamente derrotada. Não pode, Mariana concordou, mas pode enfrentar as consequências. Ela abriu novamente a pequena bolsa e retirou um envelope amarelo, grosso, claramente contendo documentos importantes. Colocou-o sobre a mesa, ao lado da fotografia do pai. Este envelope contém 3 anos de investigação, disse calmamente. Documentos que comprovam não apenas o que foi feito à Vila Esperança, mas também outros projetos, onde o senhor usou métodos similares, suborno de funcionários públicos, pressão sobre famílias vulneráveis, manipulação de contratos. Rodrigo olhou para o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. O que você quer? Perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana sorriu pela primeira vez desde que começara sua revelação, mas não havia alegria naquele sorriso. Havia algo muito mais perigoso. Justiça, respondeu simplesmente. Finalmente, justiça. O envelope amarelo permanecia sobre a mesa como uma declaração de guerra silenciosa. Rodrigo o encarava como se pudesse fazê-lo desaparecer através da força de vontade. Mas os documentos ali contidos representavam anos de investigação meticulosa que não poderiam ser simplesmente ignorados. Justiça, repetiu, tentando recuperar algum controle sobre a situação. E o que exatamente isso significa para você? Dinheiro? Chantagem? Quanto você quer para fazer isso desaparecer? A pergunta fez Mariana inclinar a cabeça, como se genuinamente surpresa pela resposta. O senhor realmente acredita que tudo isso é sobre dinheiro? Tudo é sobre dinheiro, Rodrigo respondeu automaticamente, recorrendo às únicas verdades que conhecia. Todos têm um preço. Qual é o seu?
Sofia soltou um gemido de desespero. Pai, você não está entendendo nada. Ela não quer seu dinheiro. Claro que quer, Rodrigo insistiu, tentando recuperar o terreno familiar dos negócios. Pode estar disfarçando com essa história dramática, mas no final sempre é sobre dinheiro. Então me diga logo, quanto? Helena se aproximou novamente da mesa, mas desta vez para pegar sua bolsa. Eu não consigo mais ficar aqui, anunciou com uma voz que parecia vir de muito longe. Não consigo mais olhar para você. Helena, espere. Rodrigo tentou segurá-la pelo braço, mas ela se desvencilhou com repugnância. 20 anos, disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. 20 anos eu vivi com um estranho. Cada joia que você me deu, cada viagem, cada presente, tudo foi pago com sangue. Você está sendo dramática, Rodrigo protestou, mas sua voz soava desesperada. Eu construí tudo isso para vocês. Para dar a melhor vida possível para nossa família. Nossa família? Gabriel se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Que família? Você construiu um império sobre cadáveres e quer que celebremos isso? Mariana observava o desmoronamento da família Mendonça com uma expressão impassível. Não havia prazer em seus olhos nem satisfação pela vingança. Havia apenas uma determinação fria e metodical. O envelope contém 3 conjuntos de documentos, disse como se estivesse fazendo uma apresentação de negócios. O primeiro comprova os subornos pagos a funcionários públicos nos últimos 10 anos. Nomes, datas, valores, contas bancárias. Rodrigo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Aqueles eram segredos que ele havia guardado cuidadosamente, protegidos por camadas de empresas fantasmas e intermediários. O segundo, Mariana continuou, documenta as pressões ilegais exercidas sobre famílias de baixa renda em 6 projetos diferentes. Ameaças, chantagem, uso de capangas para intimidação. Isso é mentira, Rodrigo explodiu, mas sua voz estava quebrada. Você não tem como provar. E o terceiro, Mariana ignorou a interrupção, contém as gravações. A palavra caiu como uma bomba. Rodrigo a encarou com um horror crescente. Gravações, sussurrou. 15 anos de paciência me deram acesso a muitas pessoas. Mariana explicou calmamente. Funcionários públicos arrependidos, ex-empregados seus com a consciência pesada, vítimas que guardaram evidências na esperança de que um dia pudessem usar. Ela se inclinou sobre a mesa, aproximando-se dele. Gravações de você ordenando despejo ilegal, de você oferecendo propina, de você rindo enquanto descrevia como havia resolvido o problema da Vila Esperança. Rodrigo se deixou cair na cadeira, finalmente compreendendo a magnitude do que estava enfrentando. Não era chantagem, não era uma tentativa de extorsão. Era um julgamento. Você me entregou de bandeja, murmurou, olhando para ela com uma mistura de horror e admiração perversa. Não, Mariana corrigiu. O senhor se entregou. Eu apenas documentei. Sofia havia se aproximado e pegou o envelope, começando a examinar os documentos. Suas lágrimas caíam sobre os papéis enquanto lia, cada página revelando um novo horror sobre o homem que chamava de pai. Meu Deus, sussurrou. Papai, aqui diz que você mandou incendiar a casa de uma família que se recusava a sair. Uma casa com crianças pequenas dormindo. Isso foi um acidente. Rodrigo tentou se defender, mas até mesmo ele sabia como a mentira soava vazia. Um acidente muito conveniente, Mariana observou. Especialmente considerando que aconteceu exatamente 24 horas após o senhor ter dito, e eu cito, se eles não saírem por bem, vão sair por mal. Gabriel havia se juntado à irmã na leitura dos documentos. Aqui tem uma lista de pagamentos. Pai, você gastou mais em propina no último ano do que muitas famílias ganham em uma vida inteira. A família Mendonça estava se desintegrando diante dos olhos de todos. Helena havia se afastado completamente da mesa. Os filhos liam os documentos com horror crescente. E Rodrigo permanecia ali, sozinho, enfrentando finalmente o peso total de suas ações. O que você quer de mim? Perguntou novamente, mas agora sua voz estava despida de arrogância. Era a voz de um homem derrotado. Mariana se endireitou, assumindo uma postura quase formal. Quero que o senhor enfrente as consequências de suas ações.
Todas elas. O restaurante havia se transformado em um tribunal improvisado. Clientes de outras mesas haviam se aproximado discretamente, formando um semicírculo ao redor da mesa dos Mendonça. Alguns gravavam com os celulares, outros apenas observavam em silêncio, como testemunhas de um momento histórico. Consequências. Rodrigo repetiu a palavra como se ela fosse estrangeira. Que tipo de consequências? Mariana abriu uma segunda pasta, menor, que havia mantido escondida até aquele momento. Representando as famílias da antiga Vila Esperança e outras comunidades afetadas por seus projetos, preparei uma proposta de reparação. Reparação, ele murmurou, tentando processar a informação. 80% de seu patrimônio líquido. Mariana anunciou com a mesma naturalidade com que discutira vinhos momentos antes. Valor a ser distribuído entre as famílias prejudicadas, criação de um fundo permanente de habitação popular e estabelecimento de um centro comunitário na área onde ficava a Vila Esperança. O número atingiu Rodrigo como um martelo. 80%. Décadas de trabalho de construção de império, reduzidas a 20% em uma única proposta. Isso é impossível, disse, tentando recuperar alguma autoridade. Você não pode simplesmente exigir que eu entregue tudo o que construí. Construiu? Sofia levantou os olhos dos documentos, encarando o pai com uma expressão que ele jamais havia visto. Ou roubou. A pergunta da própria filha foi mais dolorosa do que qualquer acusação que Mariana pudesse fazer. Rodrigo olhou para Sofia, vendo nela a mesma decepção que via nos olhos de Helena e Gabriel. Eu trabalhei duro por tudo isso, tentou se defender. Vocês não entendem como é difícil construir um negócio do zero. Do zero? Gabriel riu amargamente, juntando-se à irmã. Pai, segundo estes documentos, você começou seu primeiro projeto com dinheiro de propina. Não foi do zero, foi do crime. Mariana observava a desintegração da família com uma expressão neutra. Não havia satisfação em seus olhos, apenas a determinação de alguém cumprindo uma missão. A proposta inclui também uma confissão pública, continuou retirando outro documento da pasta. Reconhecimento completo dos crimes cometidos, pedido de desculpas às famílias afetadas e colaboração total com as autoridades. Confissão pública, Rodrigo repetiu, e agora havia pânico real em sua voz. Isso significaria prisão, Mariana completou. Sim, provavelmente significaria prisão. Mas considerando a colaboração e a reparação voluntária, os advogados estimam entre 3 a 5 anos, com possibilidade de regime semi-aberto. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo os clientes que observavam à distância pareciam prender a respiração. Helena se aproximou novamente da mesa, mas não para apoiar o marido. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia uma resolução nova em sua postura. Eu quero o divórcio, anunciou com uma voz firme. Não posso mais viver com um homem que construiu nossa vida sobre tanto sofrimento. Helena, por favor, Rodrigo implorou, estendendo a mão para ela. Você não pode me abandonar agora. Eu fiz tudo isso por vocês. Por nós? Ela repetiu, com um tom de voz que misturava raiva e desgosto. Você fez isso por sua própria ganância. E agora quer que dividamos a culpa? Sofia havia terminado de ler os documentos e os empurrava para longe como se fossem radioativos. Eu não consigo mais olhar para você, disse para o pai. Como eu vou explicar para meus amigos que meu pai é um criminoso? Gabriel completou por ela. A palavra é criminoso, Sofia. Rodrigo olhou ao redor da mesa, vendo sua família, a família pela qual havia justificado cada ato questionável, se afastar dele como se fosse contagioso. A realidade finalmente estava se impondo. Ele havia perdido tudo. Não apenas o dinheiro, mas as pessoas que realmente importavam. Se eu aceitar, disse finalmente com uma voz quase inaudível, se eu aceitar sua proposta, minha família, eles vão me perdoar. A pergunta foi dirigida a Mariana, mas foi Helena quem respondeu. Não sei se algum dia conseguirei perdoar, Rodrigo, disse, e havia uma tristeza profunda em sua voz. Mas talvez, apenas talvez, eu possa começar a respeitar o homem que você escolher se tornar a partir de agora. Mariana se inclinou sobre a mesa, colocando um último documento diante dele.
Há uma condição adicional na proposta, disse calmamente. Rodrigo olhou para o papel temendo o que mais poderia ser exigido dele. Além da reparação financeira e da confissão, você trabalhará pessoalmente na reconstrução da comunidade. Trabalho braçal, salário mínimo, lado a lado com as famílias que você prejudicou. Trabalho braçal, ele repetiu, como se as palavras fossem absurdas. Para aprender, Mariana explicou, o que significa construir algo com as próprias mãos. Algo que una pessoas ao invés de destruir vidas. Rodrigo pegou a caneta que estava sobre a mesa, olhando para ela como se fosse um instrumento de tortura. Em seguida, olhou para cada membro de sua família, vendo nos olhos deles uma mistura de expectativa e julgamento. Pela primeira vez em décadas, Rodrigo Mendonça estava diante de uma escolha que não envolvia lucro ou poder. Era uma escolha sobre que tipo de homem ele escolheria ser no tempo que lhe restava. A caneta permanecia na mão de Rodrigo como um peso imenso. Cada segundo que passava, sem que ele assinasse, aumentava a tensão no restaurante, onde dezenas de pessoas observavam em silêncio absoluto. Era como se todos soubessem que estavam presenciando um momento que definiria não apenas o destino de um homem, mas a possibilidade de redenção. 30 segundos, disse uma voz do fundo do restaurante. Era um homem idoso, de cabelos brancos, que havia se aproximado das mesas próximas. 30 segundos foi o tempo que vocês nos deram para decidir se queríamos sair de casa ou ser despejados à força. Rodrigo levantou os olhos e reconheceu o rosto, embora não conseguisse lembrar o nome. Era um dos moradores da Vila Esperança, agora com 15 anos a mais, marcado pela luta e pela dor. Senhor Antônio, Mariana disse respeitosamente, virando-se para cumprimentar o homem. Obrigada por vir. Eu não perderia este momento por nada, respondeu o idoso, aproximando-se da mesa. 15 anos esperando para ver o homem que destruiu minha casa enfrentar a verdade. Rodrigo sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Não eram apenas os clientes do restaurante, eram as vítimas de suas ações, pessoas que haviam vivido as consequências de suas decisões gananciosas. Quantos mais? Perguntou com voz fraca. Quantos mais o quê? Mariana respondeu. Quantas pessoas da Vila Esperança estão aqui? Mariana olhou ao redor do restaurante e Rodrigo seguiu seu olhar. Percebeu então que muitos dos clientes que havia assumido serem frequentadores habituais do estabelecimento, na verdade, o observavam com uma intensidade particular. Eram rostos que carregavam histórias de perda e sofrimento. 43, Mariana respondeu. 43 pessoas que perderam suas casas por causa de suas decisões. Pessoas que trabalharam, economizaram, reconstruíram suas vidas após você ter destruído tudo. Meu Deus, Helena sussurrou, cobrindo a boca com as mãos. Você trouxe todas essas pessoas aqui? Elas mereciam estar presentes, Mariana respondeu firmemente. Mereciam ver o homem que nunca se deu ao trabalho de conhecer seus nomes enfrentar as consequências de suas ações. Sofia havia se levantado e caminhado até onde estava o Sr. Antônio. Eu sinto muito, disse com lágrimas nos olhos. Eu não sabia. Nenhum de nós sabia. O homem idoso a observou por um momento, vendo nela a sinceridade que não encontrava no pai. Vocês eram crianças, disse gentilmente. Não tinham como saber, mas agora sabem. Gabriel se juntou à irmã. O que podemos fazer para ajudar? Como podemos reparar isso? Seu pai tem uma escolha a fazer, o Sr. Antônio respondeu, voltando sua atenção para Rodrigo. Ele pode continuar sendo o homem que sempre foi, ou pode escolher se tornar alguém melhor. Rodrigo finalmente levantou os olhos da caneta e olhou diretamente para o homem que havia ajudado a destruir. Sr. Antônio, disse, e sua voz estava quebrada. Eu não me lembrava do seu nome. Eu sei, o idoso respondeu. Para você éramos apenas obstáculos, números. Não, Rodrigo balançou a cabeça. Não é desculpa. Eu deveria ter me importado. Deveria ter conhecido seus nomes, suas histórias. Ele olhou ao redor do restaurante, vendo pela primeira vez as pessoas que havia prejudicado como seres humanos reais, com famílias, sonhos e perdas. Eu escolhi não ver, continuou, e agora havia uma honestidade brutal em sua voz. Escolhi não pensar nas consequências porque era mais fácil.
porque me permitia dormir à noite. Mariana se inclinou sobre a mesa. E agora? Qual é sua escolha agora? Rodrigo olhou para a caneta em suas mãos, depois para os documentos que definiriam não apenas seu futuro, mas potencialmente ofereceriam alguma justiça para as pessoas que havia prejudicado. Se eu assinar isso, disse lentamente, se eu aceitar todas as condições, isso realmente ajudará vocês? Ou é apenas vingança? Não é vingança, uma voz feminina respondeu do fundo do restaurante. Era uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos. É justiça e esperança. Ela se aproximou da mesa carregando uma fotografia antiga. Esta é minha filha, Marina. Ela tinha 8 anos quando perdemos nossa casa. Hoje ela é médica, trabalha em uma comunidade carente. Ela sempre disse que queria ajudar pessoas que passaram pelo que passamos. A mulher colocou a fotografia sobre a mesa, ao lado da foto do pai de Mariana. Se o dinheiro que você roubou de nós for usado para ajudar outras famílias, para construir casas, escolas, postos de saúde, então a perda da minha filha terá servido para algo positivo. Rodrigo olhou para a fotografia da menina sorridente, depois para a mulher que havia se tornado sua mãe. Viu em seus olhos não a raiva que esperava, mas uma esperança cansada. Eu vou assinar, disse finalmente, e sua voz estava firme pela primeira vez em toda a noite. Vou assinar tudo. Vou confessar tudo. E vou trabalhar para reparar o que fiz. Ele olhou para Mariana. Mas eu tenho uma condição. Qual? Ela perguntou. Eu quero conhecer o nome de cada pessoa que prejudiquei. Quero saber suas histórias. Quero carregar essa responsabilidade pelo resto da vida. Mariana assentiu lentamente. Isso pode ser arranjado. Rodrigo assinou o primeiro documento, depois o segundo e finalmente o terceiro. Cada assinatura representava o fim de uma vida e o início de outra. As assinaturas de Rodrigo ecoaram pelo restaurante como um martelo judicial. Cada documento assinado selava não apenas sua confissão, mas também um compromisso com a reparação que mudaria dezenas de vidas. O silêncio foi quebrado por um aplauso hesitante, que gradualmente se transformou em uma ovação das pessoas da antiga Vila Esperança. É apenas o começo, Mariana disse, recolhendo os documentos cuidadosamente. Amanhã começaremos o processo legal formal. Os advogados já estão preparados. Rodrigo assentiu, sentindo um peso estranho nos ombros, não o peso da culpa que carregava há anos, mas o peso da responsabilidade aceita. Quando posso começar a trabalhar na reconstrução? Primeira segunda-feira do próximo mês, respondeu o Sr. Antônio. 7 horas da manhã. Espero que tenha roupas adequadas para trabalho pesado. Eu vou providenciar, Rodrigo disse, e havia uma sinceridade em sua voz que surpreendeu até mesmo a si próprio. Helena se aproximou da mesa, mas manteve distância do marido. Eu vou acompanhar o processo, anunciou. Não para apoiá-lo, mas para garantir que ele cumpra cada palavra que assinou. Eu entendo, Rodrigo respondeu. E eu espero que um dia você possa ver que escolhi me tornar alguém melhor. Veremos, Helena disse simplesmente. Sofia havia estado conversando com algumas das pessoas da Vila Esperança. Retornou à mesa com uma expressão determinada. Eu quero ajudar também, disse. Não sei como, mas quero fazer parte da reparação. Eu também, Gabriel acrescentou. Crescemos com dinheiro roubado. Temos responsabilidade nisso. Mariana os observou por um momento. Existe uma forma, disse finalmente. O projeto precisa de pessoas para coordenar atividades educacionais, apoio psicológico, integração comunitária. Vocês têm educação, recursos, contatos. Faremos isso, Sofia disse imediatamente. Seja o que for necessário. O maître do restaurante havia se aproximado discretamente. Senhorita Mariana, disse respeitosamente. O senhor gerente gostaria de falar com a senhora quando possível. Claro, Mariana respondeu. Imagino que esta situação tenha causado algum distúrbio. Na verdade, o maître sorriu. Ele gostaria de oferecer apoio ao projeto. O restaurante tem interesse em contribuir com a causa. A declaração surpreendeu a todos. Rodrigo olhou ao redor, percebendo que muitos dos clientes regulares do estabelecimento o observavam com uma mistura de curiosidade e reprovação. As pessoas estão gravando, observou,
notando os celulares ainda apontados em sua direção. Sim, Mariana confirmou. Em algumas horas, esta história estará em todas as redes sociais. Sua imagem pública será completamente destruída. Bem, Rodrigo disse, e para surpresa de todos, sorriu ligeiramente. Talvez seja a hora de construir uma imagem baseada na verdade. Uma mulher jovem se aproximou da mesa, carregando um tablet. Senhor Mendonça, disse nervosamente, eu sou jornalista. Gostaria de fazer uma entrevista sobre o que aconteceu aqui? Rodrigo olhou para Mariana, que assentiu. Ele está disposto a falar, disse. Mas apenas se for uma entrevista completa, sem edição, mostrando toda a verdade. Perfeito, a jornalista respondeu. Isso é exatamente o que queremos. Nos próximos 20 minutos, Rodrigo repetiu sua confissão diante das câmeras, contando detalhes de seus crimes, explicando como havia justificado suas ações e assumindo total responsabilidade pelas consequências. Foi uma das coisas mais difíceis que já fizera na vida. Por que decidiu confessar? A jornalista perguntou. Rodrigo olhou para Mariana, depois para as pessoas da Vila Esperança que ainda observavam. Porque conheci alguém que me mostrou o que eu realmente sou, disse, e percebi que precisava escolher entre continuar sendo um monstro ou tentar me tornar um ser humano. E sua família? Como eles reagiram? Eles reagiram como pessoas decentes reagem quando descobrem que viveram ao lado de um criminoso. Rodrigo respondeu honestamente, com horror, decepção e nojo. E eles têm todo o direito de se sentir assim. Helena, que havia assistido à entrevista, se aproximou quando a jornalista terminou. Essa foi a coisa mais honesta que ouvi você falar em anos, disse. É o mínimo que posso fazer, Rodrigo respondeu. As pessoas da Vila Esperança começaram a se despedir, muitas delas se aproximando para apertar a mão de Mariana e agradecer pelo que ela havia feito. Algumas até mesmo se dirigiram a Rodrigo, não para perdoá-lo, mas para reconhecer sua decisão de assumir a responsabilidade. Senhor Mendonça, disse uma mulher idosa, meu marido morreu de desgosto após perder nossa casa. Eu não posso perdoá-lo por isso, mas posso respeitar sua decisão de tentar reparar o mal que fez. Obrigado, Rodrigo disse simplesmente. Espero poder provar que mereço esse respeito. Quando a maioria das pessoas havia saído, restaram apenas Rodrigo, sua família e Mariana na mesa. O restaurante havia voltado ao normal, mas algo fundamental havia mudado na vida de todos os envolvidos. O que acontece agora? Rodrigo perguntou. Agora você aprende a viver com as consequências de suas escolhas, Mariana respondeu. E talvez, se trabalhar duro o suficiente, aprenda também a viver consigo mesmo. O restaurante Lumière havia se esvaziado quase completamente, deixando apenas a família Mendonça e Mariana em uma mesa cercada por pratos intocados e documentos que haviam mudado tudo. As velas continuavam acesas, mas sua luz dourada agora iluminava rostos transformados pela revelação da verdade. 15 anos, Rodrigo murmurou, olhando para Mariana com uma mistura de admiração e horror. 15 anos você planejou este momento. Cada dia, ela confirmou, cada emprego que consegui, cada curso que fiz, cada pessoa que conheci, tudo foi direcionado para este momento. Sofia, que havia permanecido em silêncio desde a entrevista, finalmente falou. Como você suportou? Como conseguiu manter isso dentro de você por tanto tempo? Mariana olhou para a jovem com uma expressão mais suave. Porque sabia que meu pai estaria orgulhoso se eu fizesse isso da forma correta. Não por vingança, mas por justiça. Ele parecia ser um homem bom, Helena disse gentilmente, olhando para a fotografia que ainda estava sobre a mesa. Era o melhor homem que conheci, Mariana respondeu, e pela primeira vez durante toda a noite, sua voz tremeu ligeiramente. Ele acreditava que as pessoas eram fundamentalmente boas, que todos mereciam uma chance de redenção. Rodrigo levantou os olhos para ela. Mesmo eu? Meu pai acreditaria que sim, Mariana respondeu. Eu ainda estou decidindo. Gabriel havia estado mexendo no celular, acompanhando as reações online à história que já começava a se espalhar. Pai, você precisa ver isso, disse, mostrando a tela. As pessoas estão divididas. Rodrigo olhou para o celular, vendo comentários que variavam de apoio à sua decisão de confessar até pedidos de prisão imediata. Era esperado.
disse. Não posso esperar perdão de pessoas que nem me conhecem quando minha própria família está lutando para me aceitar. Não se trata de aceitação, Helena interrompeu. Trata-se de confiança, e confiança se reconstrói com ações, não com palavras. Eu sei, Rodrigo respondeu, e estou preparado para passar o resto da vida provando que mudei. Mariana começou a guardar os documentos em sua pasta. Amanhã os advogados entregarão tudo ao Ministério Público. O processo criminal começará na próxima semana. Quanto tempo você acha que eu terei antes de ser preso? Rodrigo perguntou. Algumas semanas, talvez alguns meses, Mariana respondeu. Depende da velocidade do sistema judiciário, mas a colaboração e a reparação voluntária pesarão a seu favor. Sofia se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá fora. Engraçado, disse. Cresci nesta cidade pensando que éramos uma família respeitada, que papai era um empresário bem-sucedido. Agora descobri que éramos apenas os beneficiários de crimes. Vocês não são culpados pelas minhas escolhas, Rodrigo disse firmemente. Nunca foram. Não, Gabriel concordou. Mas somos responsáveis pelo que fazemos a partir de agora, pelo que escolhemos fazer sabendo a verdade. Mariana se levantou, indicando que a noite estava chegando ao fim. Há uma coisa que preciso dizer, anunciou. Quando comecei este plano, meu objetivo era destruir você completamente. Queria vê-lo perdido, arruinado, sem família, sem dinheiro, sem dignidade. Rodrigo a encarou, preparando-se para mais uma revelação. Mas assistindo você esta noite, continuou, vendo suas escolhas, sua disposição de assumir responsabilidade, comecei a entender o que meu pai queria dizer sobre redenção. Isso significa que você me perdoa? Rodrigo perguntou esperançoso. Não, Mariana respondeu honestamente. Significa que acredito que você pode se tornar alguém digno de perdão. Algum dia. Helena se aproximou de Mariana. Obrigada, disse simplesmente, por nos mostrar a verdade, por nos dar a chance de fazer a coisa certa. Seu marido terá muitas oportunidades de fazer a coisa certa nos próximos anos, Mariana respondeu. A questão é se ele as aproveitará. Rodrigo se levantou, estendendo a mão para Mariana. Eu quero agradecer, disse. Sei que isso pode parecer estranho, mas você me deu algo que eu havia perdido há muito tempo. O quê? Ela perguntou, sem apertar sua mão. A possibilidade de me tornar um homem melhor, Rodrigo respondeu. Você me mostrou quem eu realmente sou, mas também me deu a chance de escolher quem eu quero ser. Mariana o estudou por um longo momento, depois finalmente apertou sua mão. Não me decepcione, disse. Muitas pessoas estão contando com você agora. Não vou decepcionar, Rodrigo prometeu. Pela primeira vez em décadas, essa é uma promessa que tenho certeza de que posso cumprir. Quando Mariana saiu do restaurante, a família Mendonça ficou sozinha com os destroços de sua vida anterior. Mas pela primeira vez em anos, havia também a possibilidade de construir algo novo, algo baseado na verdade, na justiça e na redenção. 3 semanas após a noite no restaurante Lumière, Rodrigo estava de pé diante do espelho de seu quarto, observando um homem que mal reconhecia. Havia perdido peso, ganhado rugas profundas ao redor dos olhos, e seus cabelos começavam a mostrar mais fios grisalhos. Mas era o olhar que havia mudado mais drasticamente. Não havia mais a arrogância que o definia, apenas uma determinação silenciosa. Pronto? Helena perguntou da porta. Ela havia decidido permanecer na casa até o julgamento, não por reconciliação, mas para garantir que os processos de reparação fossem cumpridos adequadamente. Sim, Rodrigo respondeu, ajustando a gravata. Era seu primeiro dia oficial de trabalho voluntário no projeto de reconstrução, e ele usava o único terno que havia restado, depois de vender a maioria de suas roupas caras para contribuir com o fundo de reparação. O trajeto até o terreno onde ficava a antiga Vila Esperança foi feito em silêncio. Rodrigo dirigia um carro simples. O Mercedes havia sido vendido na primeira semana, junto com outros bens de luxo. A cada quarteirão, ele via outdoors e notícias sobre seu caso, que havia se tornado um marco na discussão sobre responsabilidade corporativa. Senhor Mendonça, cumprimentou o engenheiro responsável pela obra quando Rodrigo chegou ao local. Bem-vindo ao projeto.
Era estranho ser tratado com cordialidade profissional por alguém que claramente conhecia sua história. Rodrigo havia aprendido que algumas pessoas conseguiam separar o homem que ele havia sido do homem que estava tentando se tornar. O terreno era uma mistura de construção ativa e memórias dolorosas. Rodrigo podia ver, em alguns pontos, os vestígios das fundações das casas que havia mandado demolir. Agora, no mesmo local, surgiam novas construções, desta vez feitas com planejamento participativo e respeito às famílias que ali viveriam. Sua primeira tarefa, disse o engenheiro, será trabalhar com a equipe de preparação do terreno, carregar materiais, limpar entulho, coisas básicas. Perfeito, Rodrigo respondeu, e pela primeira vez em décadas, realmente sentia que estava no lugar certo. As primeiras horas foram brutais. Rodrigo, acostumado a trabalho intelectual e reuniões em ar-condicionado, se viu carregando sacos de cimento, empurrando carrinhos de mão e limpando detritos sob o sol forte. Suas mãos, antes macias e cuidadas, rapidamente desenvolveram bolhas e calosidades. Pesado, não é? Comentou um homem que trabalhava ao seu lado. Era jovem, forte, com as mãos calejadas de anos de trabalho braçal. Muito, Rodrigo admitiu, limpando o suor da testa. Você trabalha na construção há muito tempo? Desde os 16, o homem respondeu. Meu nome é Carlos. Cresci na Vila Esperança. Rodrigo parou de carregar o saco de cimento e olhou para o jovem. Você morava aqui? Casa 47, Carlos respondeu, apontando para uma área onde agora havia apenas terra preparada. Morei lá até os 20 anos, até o dia em que vocês vieram com os tratores. O constrangimento que Rodrigo sentiu foi físico. Estar ali, trabalhando ao lado de alguém cuja vida ele havia destruído, era uma experiência que nenhum de seus anos de terapia empresarial havia o preparado para enfrentar. Eu sinto muito, disse, e as palavras saíram com uma sinceridade bruta. Carlos o observou por um momento. Eu sei, disse finalmente. Por isso estou aqui. Não para trabalhar com você, mas para garantir que desta vez seja feito certo. Durante o almoço, Rodrigo se sentou sozinho em um canto do canteiro, comendo o sanduíche simples que havia preparado em casa. Alguns trabalhadores o observavam com curiosidade, outros com hostilidade mal disfarçada. Ele entendia ambas as reações. Posso sentar aqui? Perguntou uma voz feminina. Rodrigo levantou os olhos e viu uma mulher de meia idade, vestindo roupas de trabalho, carregando uma marmita. Ele a reconheceu das fotos que Mariana havia mostrado. Era uma das moradoras da antiga Vila Esperança. Claro, respondeu, movendo-se para dar espaço. Meu nome é Conceição, ela disse, abrindo sua marmita. Morava na casa 23. Eu sei quem você é, Rodrigo disse quietamente. Vi sua foto nos documentos. Você perdeu seu marido após vocês destruírem nossa casa. Conceição completou sem raiva, apenas como um fato. Ele teve um derrame 3 meses depois. Os médicos disseram que foi o estresse. Rodrigo não conseguia comer. Estar ali, ouvindo diretamente de uma das vítimas sobre as consequências de suas ações, era mais difícil do que qualquer punição legal. Por que você está aqui? Perguntou. Por que está trabalhando neste projeto? Porque meu marido sempre disse que era melhor construir pontes do que muros, Conceição respondeu. E porque quero ter certeza de que as novas famílias terão o que nós perdemos. Você me odeia? Rodrigo perguntou diretamente. Conceição mastigou pensativamente antes de responder. Odiei por muitos anos, mas o ódio é pesado demais para carregar. Agora, só quero que você prove que pode ser diferente. E se eu não conseguir? Rodrigo perguntou. Então, pelo menos tentou, ela respondeu. Isso já é mais do que o homem que você era teria feito. 2 meses depois do primeiro dia no canteiro de obras, Rodrigo havia se tornado uma figura estranha, mas respeitada no projeto. Suas mãos, antes macias e cuidadas, agora estavam calejadas e manchadas de cimento. Seus ombros haviam se alargado ligeiramente pelo trabalho físico constante e sua postura havia mudado. Menos arrogante, mais atenta ao que acontecia ao seu redor. Senhor Rodrigo, chamou uma voz infantil. Era Marina, filha de 7 anos de uma das famílias beneficiadas pelo projeto.
Ela havia começado a frequentar o canteiro após a escola, fascinada pelo processo de construção. Oi, Marina, Rodrigo respondeu, colocando o martelo de lado. Havia aprendido que as crianças do projeto não carregavam o peso das histórias passadas. Para elas, ele era apenas mais um trabalhador. Você pode me explicar como funciona essa máquina? Ela perguntou, apontando para uma betoneira. Claro, Rodrigo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Vê, você coloca a areia, o cimento e a água aqui dentro, e ela mistura tudo até virar concreto. E depois? Marina perguntou com os olhos brilhando de curiosidade. Depois usamos o concreto para fazer as paredes da sua casa nova, Rodrigo explicou. Cada tijolo, cada parede é feita com cuidado para durar muitos anos. Minha mãe disse que você é o homem que derrubou as casas antigas, Marina disse com a franqueza típica das crianças. Por que você fez isso? A pergunta, feita com inocência genuína, atingiu Rodrigo como um soco. Ele respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Porque eu achei que era mais importante ganhar dinheiro do que cuidar das pessoas, respondeu honestamente. Foi uma escolha muito ruim. E agora você está arrependido? Marina perguntou. Muito arrependido, Rodrigo confirmou. É por isso que estou aqui, ajudando a construir casas novas, tentando consertar o que quebrei. Marina assentiu, como se isso fizesse perfeito sentido para ela. Minha mãe quebrou um vaso semana passada e colou de volta. Ficou diferente, mas ainda serve para flores. A simplicidade da analogia fez Rodrigo sorrir pela primeira vez em semanas. Exato, disse. Às vezes as coisas que consertamos ficam diferentes, mas ainda podem ser úteis. Senhor Rodrigo, outra voz o chamou. Era Mariana, que havia se tornado uma presença regular no canteiro, supervisionando o andamento do projeto. Posso falar com você? Claro. Rodrigo respondeu, despedindo-se de Marina com um aceno. Eles caminharam até uma área mais afastada do canteiro, onde as fundações da antiga casa de Mariana estavam sendo preparadas para uma nova construção. Era um dos momentos mais difíceis para ambos, estar exatamente no local onde sua família havia sido destruída. Como você está se sentindo? Mariana perguntou. Cansado, Rodrigo respondeu honestamente. Mais bem, melhor do que me senti em anos. Os outros trabalhadores estão aceitando você melhor, Mariana observou. Carlos me disse que você não reclama, não pede privilégios, trabalha tanto quanto qualquer um. Não mereço privilégios, Rodrigo disse. Mereço estar aqui fazendo isso pelo tempo que for necessário. Mariana o estudou por um momento. Você mudou, disse finalmente. Não apenas externamente. Há algo diferente em você. Aprendi a ouvir, Rodrigo respondeu. Passei décadas falando, ordenando, decidindo. Agora estou aprendendo a escutar. As pessoas têm histórias, sonhos, medos. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. E sua família? Como estão lidando com tudo isso? Helena está processando o divórcio, Rodrigo disse sem amargura. Ela tem direito a isso. Sofia e Gabriel estão trabalhando nos programas educacionais do projeto. Eles estão tentando encontrar uma forma de honrar o sobrenome da família. Você sente raiva dele? Mariana perguntou. Não, Rodrigo respondeu imediatamente. Sinto orgulho. Orgulho de ver que, apesar de tudo, eles se tornaram pessoas boas. Pessoas que querem fazer a diferença. Mariana assentiu. Há algo que preciso lhe dizer, disse. O processo criminal vai começar na próxima semana. Você está preparado? Sim, Rodrigo respondeu. Vai ser difícil, mas estou preparado para enfrentar as consequências. Haverá pessoas que vão pedir a pena máxima, Mariana avisou. Pessoas que não acreditam que você mudou de verdade. Eu entendo, Rodrigo disse. E elas têm razão em desconfiar. Palavras são fáceis. Ações levam tempo para provar. Você tem medo da prisão? Mariana perguntou. Rodrigo pensou por um momento. Tenho, admitiu. Mas não mais medo do que tinha de continuar sendo o homem que eu era. Pelo menos na prisão, eu saberei que estou pagando por minhas escolhas. E depois, quando sair? Volto aqui, Rodrigo respondeu sem hesitação. Volto para continuar este trabalho. Há muitas casas para construir, muitas famílias para ajudar. Mariana sorriu.
o primeiro sorriso genuíno que Rodrigo havia visto dela desde a noite no restaurante. Meu pai ficaria orgulhoso, disse. Ele sempre acreditou que as pessoas podiam mudar se realmente quisessem. Eu quero, Rodrigo disse com convicção, mais do que qualquer coisa que já quis na vida. A sala do tribunal estava lotada. Jornalistas, curiosos, vítimas dos crimes de Rodrigo e apoiadores do projeto de reconstrução ocupavam todos os assentos disponíveis. Rodrigo entrou usando um terno simples, muito diferente das roupas caras que costumava vestir. Suas mãos, agora calejadas pelo trabalho no canteiro, tremiam ligeiramente enquanto ele se dirigia ao banco dos réus. Rodrigo Mendonça, anunciou o juiz, um homem de meia-idade com expressão severa. Você está sendo acusado de corrupção ativa, fraude em licitações, coação e formação de quadrilha. Como se declara? Culpado, Excelência, Rodrigo respondeu com voz firme. Culpado de todas as acusações. O murmúrio que se seguiu pela sala foi intenso. Raramente os tribunais viam confissões tão diretas em casos de tamanha magnitude. Helena, sentada na primeira fileira ao lado de Sofia e Gabriel, fechou os olhos brevemente, como se finalmente aceitasse a realidade. Senhor Mendonça, o juiz continuou, sua confissão é voluntária e sem coação? Sim, Excelência, Rodrigo respondeu, e gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir perdão publicamente a todas as pessoas que prejudiquei. O promotor, um homem jovem e determinado, se levantou. Excelência, apesar da confissão do réu, o Ministério Público gostaria de apresentar evidências que demonstram a gravidade e a extensão dos crimes cometidos. Durante as próximas 2 horas, foram apresentados documentos, gravações e depoimentos que pintavam um quadro devastador das ações de Rodrigo. Cada evidência era uma ferida reaberta, cada depoimento, uma vida destruída, documentada oficialmente. Gostaria de chamar a primeira testemunha, anunciou o promotor. Senhor Antônio Silva, morador da antiga Vila Esperança. O homem idoso que Rodrigo havia conhecido no restaurante se dirigiu ao banco das testemunhas. Sua voz era firme, mas carregada de dor ao descrever como havia perdido tudo em uma manhã. Minha família vivia naquela casa há 40 anos, disse. Meus filhos cresceram lá, minha esposa plantou cada árvore do quintal. Em uma manhã, tudo se tornou entulho. Como isso afetou sua vida? O promotor perguntou. Minha esposa nunca se recuperou, Antônio respondeu. Ela morreu 2 anos depois, sempre falando que queria voltar para casa. Uma casa que não existia mais. Rodrigo baixou a cabeça, sentindo o peso total de cada palavra. Não era mais uma estatística em um relatório, era o sofrimento real de pessoas reais. Senhor Silva, o advogado de defesa interveio. O senhor tem conhecimento das ações de reparação que meu cliente está empreendendo? Sim, Antônio respondeu. Ele está trabalhando no projeto de reconstrução. Trabalha duro, não reclama, trata todos com respeito. Isso muda sua opinião sobre ele? Antônio pensou por um longo momento. Não apaga o que ele fez, disse finalmente, mas mostra que talvez ele tenha aprendido algo. Mariana foi chamada em seguida. Ela se dirigiu ao banco das testemunhas com a mesma compostura que havia demonstrado no restaurante, mas todos na sala sabiam que aquele era o momento mais importante do julgamento. Senhorita Silva, o promotor começou, você planejou meticulosamente a exposição dos crimes do réu. Pode explicar suas motivações? Meu pai morreu por causa das ações dele, Mariana respondeu com voz clara. Não de doença, não de acidente, mas de desgosto. De ver tudo o que havia construído ser destruído por ganância. Você buscava vingança? Inicialmente sim, Mariana admitiu. Mas durante o processo, percebi que vingança não traria meu pai de volta. Justiça, no entanto, poderia evitar que outras famílias sofressem o mesmo. O promotor apresentou mais evidências, incluindo as gravações que mostravam Rodrigo ordenando ações ilegais, rindo de suas vítimas, tratando vidas humanas como obstáculos a serem removidos. Senhor Mendonça, o juiz disse finalmente, você tem o direito de fazer uma declaração final antes da sentença. Rodrigo se levantou, respirou fundo e se virou para encarar a sala lotada. Viu rostos de pessoas que havia prejudicado, de famílias que havia destruído,
de filhos que havia decepcionado. Não posso desfazer o que fiz, começou, sua voz carregada de emoção genuína. Não posso trazer de volta os mortos. Não posso recuperar os anos perdidos. Não posso apagar a dor que causei. Ele parou, olhando diretamente para as vítimas presentes na sala. Mas posso passar o resto da minha vida tentando reparar o dano. Posso trabalhar para que outras famílias não passem pelo que vocês passaram. Posso tentar me tornar o homem que deveria ter sido desde o início. Aceito qualquer punição que Vossa Excelência determinar, continuou. Não por medo, mas porque sei que é justa. E quando sair da prisão voltarei ao trabalho de reconstrução, porque é lá que pertenço agora. O silêncio na sala era absoluto. Até mesmo os jornalistas haviam parado de escrever, captivados pela sinceridade bruta daquelas palavras. Senhor Mendonça, o juiz disse após uma pausa, considerando sua confissão, sua colaboração total com a justiça e as medidas de reparação já iniciadas, esta corte o condena a 4 anos de prisão em regime semiaberto, com possibilidade de trabalho externo após o 1º ano. Além disso, continuou o juiz, você deverá cumprir 1000 horas de serviço comunitário no projeto de reconstrução sob supervisão judicial. Rodrigo assentiu, aceitando a sentença com dignidade. Quando foi conduzido para fora da sala, ele olhou uma última vez para sua família. Sofia e Gabriel acenaram discretamente, um gesto que significava que, apesar de tudo, ainda havia esperança para o futuro. A cela de Rodrigo no presídio era pequena, mas limpa. Ele havia se adaptado à rotina carcerária com uma facilidade que o surpreendeu. Talvez porque, pela primeira vez em décadas, não precisava tomar decisões sobre dinheiro, poder ou sucesso. Sua única responsabilidade era cumprir sua pena e refletir sobre como reconstruir sua vida. Mendonça, chamou o guarda. Visita. Rodrigo se levantou, alisando o uniforme prisional. Nos primeiros meses, as visitas eram raras. Helena havia vindo uma vez, apenas para finalizar os papéis do divórcio. Mas nas últimas semanas, Sofia e Gabriel haviam começado a visitá-lo regularmente, tentando reconstruir algum tipo de relacionamento. Para sua surpresa, quem esperava na sala de visitas era Mariana. Ela estava sentada com a mesma postura ereta que ele lembrava da noite no restaurante, mas seu olhar havia mudado. Não havia mais a frieza calculada, apenas uma curiosidade genuína. Mariana, Rodrigo disse, sentando-se do outro lado da mesa. Não esperava vê-la aqui. Eu não esperava vir, ela admitiu. Mas o projeto está progredindo, e achei que você gostaria de saber como as coisas estão. Por favor, me conte tudo, Rodrigo pediu, inclinando-se para a frente com interesse genuíno. 45 famílias já se mudaram para as casas novas, Mariana relatou. O centro comunitário está quase pronto, e a escola vai abrir no próximo mês. E os antigos moradores, como estão se adaptando? Melhor do que esperávamos, Mariana disse. Dona Conceição se tornou uma espécie de líder comunitária. Ela organiza as atividades, medeia conflitos, ajuda as famílias novas a se integrarem. Ela sempre foi especial, Rodrigo comentou. Mesmo depois de tudo que fiz com ela, ainda consegue ser gentil. Ela perguntou por você, Mariana disse. Quer saber se está bem, se precisa de alguma coisa. A informação tocou Rodrigo profundamente. Como é possível que alguém que eu prejudiquei tanto ainda se preocupe comigo? Algumas pessoas são assim, Mariana respondeu. Elas veem o potencial de bondade, mesmo onde outros veem apenas maldade. E você? Rodrigo perguntou. Você vê algum potencial em mim? Mariana o estudou por um longo momento. 6 meses atrás eu teria dito que não, respondeu honestamente. Mas conversei com os guardas, com outros presos, com pessoas que trabalham aqui. Eles dizem que você é diferente da maioria. Diferente como? Você não reclama, já Mariana explicou. Não tenta usar contatos ou dinheiro para conseguir privilégios. Não fala sobre sua vida anterior como se fosse uma vítima. Você aceita a situação e tenta melhorar todos os dias. Não tenho escolha, Rodrigo disse. Esta é a vida que escolhi quando tomei as decisões que tomei. Você tem escolha, Mariana corrigiu. Você poderia ser amargo, revoltado, culpar outros pelo que aconteceu. Muitos fariam isso. Já tentei, Rodrigo admitiu.
Nas primeiras semanas fiquei com raiva. Raiva de você, do sistema, até de mim mesmo. Mas a raiva é cansativa e no final ela não muda nada. Então, o que mudou? Mariana perguntou. Comecei a ler, Rodrigo respondeu. Sobre as pessoas que prejudiquei, sobre desenvolvimento comunitário, sobre justiça restaurativa. Aprendi que existem formas de fazer negócios que ajudam pessoas ao invés de prejudicá-las. E quando sair daqui? Quero voltar ao projeto, Rodrigo disse sem hesitação. Quero continuar trabalhando com minhas mãos, construindo coisas que importam. Quero provar que posso ser útil de uma forma que não envolva destruir a vida de outras pessoas. Mariana assentiu. Há algo que preciso lhe dizer, disse. O projeto está indo tão bem que outras cidades estão interessadas em replicá-lo. Queremos expandir. Isso é maravilhoso, Rodrigo respondeu genuinamente. Quantas outras famílias poderão ser ajudadas? Potencialmente milhares, Mariana disse. Mas precisaremos de pessoas com experiência em gestão, em lidar com autoridades, em coordenar projetos grandes. Você está sugerindo que eu... Estou sugerindo que quando sair daqui, se provar que realmente mudou, talvez haja um lugar para você no projeto. Não como líder, mas como colaborador. A oferta era mais do que Rodrigo havia ousado esperar. Por quê? Perguntou. Por que me daria essa oportunidade? Porque meu pai sempre disse que todos merecem uma segunda chance, Mariana respondeu. E porque vi você trabalhar no canteiro. Vi como você trata as pessoas, como você se dedica ao trabalho. Talvez seja a hora de você usar suas habilidades para algo positivo. Eu não vou decepcioná-la, Rodrigo prometeu. Não vou decepcionar ninguém. Não prometa, Mariana disse. Apenas prove. Quando a visita terminou, Rodrigo voltou para sua cela com uma sensação que não experimentava há muito tempo. Esperança. Não a esperança de voltar à vida antiga, mas a esperança de construir algo novo, algo que honrasse a memória das pessoas que havia prejudicado. 1 ano e meio após a sentença, Rodrigo estava de pé no portão da prisão às 5 da manhã, aguardando o transporte que o levaria ao canteiro de obras. O regime semiaberto havia lhe concedido o direito de trabalhar externamente, uma oportunidade que ele havia conquistado através de comportamento exemplar e dedicação aos programas de ressocialização. Mendonça, chamou o guarda. Sua carona chegou. Para sua surpresa, quem estava dirigindo a caminhonete não era um funcionário do sistema prisional, mas Carlos, o jovem que havia conhecido no primeiro dia de trabalho voluntário. O homem que crescera na Casa 47 da antiga Vila Esperança, agora era supervisor do projeto de expansão. Bom dia, seu Rodrigo, Carlos cumprimentou quando ele entrou no veículo. Pronto para conhecer o novo canteiro? Sempre, Rodrigo respondeu, acomodando-se no banco do passageiro. Como está o projeto original? Florescendo, Carlos disse com orgulho. A escola já tem 200 crianças matriculadas, o centro comunitário oferece cursos profissionalizantes e a horta comunitária está produzindo alimentos para todas as famílias. E as novas famílias? Como estão se adaptando? Melhor do que esperávamos, Carlos respondeu. Dona Conceição criou um programa de integração. Cada família nova é acompanhada por uma família veterana durante os primeiros meses. Rodrigo sorriu. Ela sempre foi especial. Como ela está? Bem, Carlos disse. Na verdade, ela pediu para eu lhe dar um recado. Ela quer que você saiba que está orgulhosa do progresso que você fez. As palavras atingiram Rodrigo profundamente. Saber que alguém que ele havia prejudicado tanto estava orgulhosa de sua mudança era mais valioso do que qualquer reconhecimento que havia recebido na vida anterior. Chegamos, Carlos anunciou, parando em frente a um terreno que parecia familiar. Rodrigo olhou ao redor, reconhecendo lentamente o local. Era outro bairro que ele havia desenvolvido anos atrás, onde dezenas de famílias haviam sido removidas para dar lugar a um shopping center que nunca foi construído. Aqui? Perguntou com a voz carregada de emoção. Aqui, Carlos confirmou. Mariana achou que seria apropriado. Onde você causou dano, agora você ajudará a reconstruir. Quantas famílias viviam aqui? Rodrigo perguntou, embora já soubesse a resposta. 83, Carlos respondeu. Todas removidas em uma semana. Algumas nunca se recuperaram.
E agora? Agora construiremos um bairro para 150 famílias, Carlos explicou, com escola, posto de saúde, área de lazer, tudo que um bairro deveria ter desde o início. Rodrigo desceu da caminhonete e caminhou pelo terreno. Podia ver, em alguns pontos, vestígios das antigas construções, pedaços de alicerce, fragmentos de azulejos, pequenos sinais de que ali haviam existido lares. Seu Rodrigo, uma voz familiar o chamou. Era Mariana que se aproximava carregando pranchetas e capacete. Bem-vindo ao projeto número 2. Mariana, Rodrigo cumprimentou respeitosamente. Obrigado pela oportunidade. Você a conquistou, ela respondeu. Os relatórios da prisão são exemplares. Sem uma única infração, participação em todos os programas educativos, ajudando outros presos com questões legais. Eu tenho muito pelo que me redimir, Rodrigo disse simplesmente. Tem, Mariana concordou, mas está no caminho certo. Ela o conduziu até uma mesa improvisada onde estavam espalhados os projetos do novo bairro. Queremos sua opinião, disse. Não como empresário, mas como alguém que entende tanto de construção quanto de consequências. Rodrigo estudou os desenhos cuidadosamente. Eram projetos bem pensados, com espaços verdes, áreas de convivência, casas adaptadas para diferentes tipos de família. Está muito bom, disse, mas posso sugerir algumas modificações? Claro, Mariana respondeu. Aqui, Rodrigo apontou para uma área. Seria melhor colocar a praça central. As casas ficam naturalmente organizadas ao redor, criando uma sensação de comunidade. Interessante, Mariana anotou. E o que mais? O posto de saúde deveria ficar próximo à escola, Rodrigo continuou. Mães levam filhos para consultas antes ou depois das aulas. E aqui, nesta área, poderíamos criar uma oficina comunitária. Para quê? Para que as pessoas possam consertar coisas, fazer pequenos móveis, desenvolver habilidades, Rodrigo explicou. Independência econômica começa com independência prática. Mariana o observou trabalhar sobre os projetos, vendo como ele naturalmente pensava no bem-estar das famílias que viveriam ali. Era uma transformação completa em relação ao homem que havia conhecido 2 anos atrás. Há algo que preciso lhe dizer, ela disse quando ele terminou de fazer suas sugestões. As famílias que viviam aqui antes, algumas delas voltarão. Rodrigo levantou os olhos, surpreso. Voltarão? Conseguimos localizar 62 das 83 famílias originais, Mariana explicou. 41 aceitaram a oferta de retornar. Elas terão prioridade na escolha das novas casas. Isso significa que eu trabalharei lado a lado com pessoas que você prejudicou diretamente, Mariana completou. Sim, você está preparado para isso? Rodrigo pensou por um momento. Não sei se alguém pode estar preparado para isso, disse honestamente. Mas sei que preciso enfrentar. Preciso olhar nos olhos de cada pessoa que prejudiquei e provar que mudei. Algumas não vão perdoar, Mariana avisou. Algumas vão tornar sua vida difícil. Eu entendo, Rodrigo respondeu. E elas têm esse direito. Então vamos começar, Mariana disse, entregando-lhe um capacete e luvas. Há muito trabalho a fazer. 3 anos depois de sua libertação, Rodrigo estava de pé no mesmo local onde tudo havia começado, o antigo terreno da Vila Esperança. Mas agora, ao invés de ruínas e memórias dolorosas, havia um bairro vibrante e próspero. Casas coloridas, crianças brincando nas ruas, idosos conversando em bancos sob árvores frondosas. Pronto para a inauguração? Perguntou Mariana, aproximando-se com um sorriso que havia se tornado cada vez mais frequente ao longo dos anos. Pronto, Rodrigo respondeu, ajustando a camisa simples que vestia. Suas mãos, permanentemente marcadas pelos calos do trabalho, seguravam um discurso que havia escrito à mão. A cerimônia de inauguração do 3º projeto de reconstrução havia atraído centenas de pessoas. Havia famílias beneficiadas, voluntários, autoridades locais e até mesmo alguns jornalistas que haviam acompanhado a transformação de Rodrigo ao longo dos anos. Senhoras e senhores, Mariana anunciou ao microfone, gostaria de convidar para falar conosco alguém que conhece intimamente tanto o poder destrutivo quanto o poder transformador das escolhas humanas. Rodrigo subiu ao pequeno palco improvisado, sentindo o peso de todos os olhares.
Mas não era mais o peso da culpa ou da vergonha. Era o peso da responsabilidade aceita e abraçada. 6 anos atrás, começou sua voz clara e firme. Eu estava em um restaurante caro, comemorando mais um sucesso empresarial. Eu não sabia que naquela noite conheceria uma jovem que mudaria completamente o curso da minha vida. Ele olhou para Mariana, que assentiu encorajadoramente. Aquela jovem me mostrou quem eu realmente era, um homem que havia construído sua fortuna sobre a destruição de sonhos alheios. Um homem que havia esquecido que por trás de cada negócio existem pessoas reais, com famílias reais, com dores reais. Hoje, continuou, estou aqui não para pedir perdão, porque sei que alguns de vocês nunca poderão me perdoar, e eu entendo isso. Estou aqui para agradecer. Agradecer por me terem dado a oportunidade de me tornar um homem melhor. Dona Conceição, agora com cabelos completamente brancos, mas ainda com o mesmo olhar gentil, se aproximou do palco. Posso dizer algo? Perguntou. Claro, Rodrigo respondeu cedendo o microfone. Eu perdi meu marido por causa das ações deste homem, ela disse, sua voz ecoando pelo público silencioso. Passei anos odiando, anos chorando, anos desejando vingança. Mas assistindo ele trabalhar, suando sob o sol, carregando tijolos, ouvindo histórias de famílias que ele estava ajudando a reconstruir, eu aprendi algo importante. As pessoas podem mudar. Não facilmente, não rapidamente, mas podem mudar. Ela se virou para Rodrigo. Você não pode trazer meu marido de volta, mas você pode honrar a memória dele ajudando outras famílias a não passarem pelo que passamos. E é isso que você tem feito, acrescentou. Todos os dias, há 3 anos. O público aplaudiu e Rodrigo sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Não lágrimas de self-pity, mas lágrimas de gratidão por ter encontrado um propósito maior do que o lucro pessoal. Senhor Rodrigo, uma voz infantil chamou. Era Marina, a menina que havia conhecido no primeiro canteiro, agora com 10 anos. Você pode me explicar como funciona aquela máquina? Rodrigo sorriu, lembrando-se da pergunta que ela havia feito anos atrás. Claro, Marina. É assim que construímos o futuro, uma peça de cada vez, com cuidado e dedicação. Mais tarde, quando a cerimônia havia terminado e as pessoas começavam a se dispersar, Rodrigo caminhou sozinho pelas ruas do novo bairro. Parou em frente à casa que havia sido construída, exatamente no local onde ficava a antiga casa da família de Mariana. Você vem aqui sempre? Perguntou uma voz atrás dele. Era Sofia, sua filha, que havia se tornado uma das coordenadoras dos programas educacionais do projeto. Gabriel estava ao seu lado, carregando os filhos pequenos, netos que Rodrigo estava aprendendo a conhecer lentamente. Venho, Rodrigo admitiu, para lembrar de onde vim e para onde nunca quero voltar. Pai, Sofia disse, usando pela primeira vez em anos uma palavra que havia parecido impossível de pronunciar. Nós estamos orgulhosos de você. Orgulhosos? Rodrigo perguntou surpreso. Orgulhosos do homem que você se tornou, Gabriel esclareceu. Não foi fácil aceitar quem você era. Mas é impossível não respeitar quem você escolheu ser. Rodrigo abraçou os filhos, sentindo que finalmente havia encontrado algo mais valioso do que todo o dinheiro que havia acumulado. A possibilidade de redenção através do serviço aos outros. Obrigado, disse simplesmente, por me darem uma segunda chance. Você conquistou essa segunda chance, Sofia respondeu. Dia após dia, tijolo após tijolo. Quando a família se afastou, Rodrigo permaneceu na rua, observando as janelas iluminadas das casas ao redor. Em cada uma delas, havia uma família que agora tinha um lar seguro, uma comunidade solidária, um futuro esperançoso. Mariana se aproximou carregando uma pasta com projetos para o 4º bairro que começariam a construir no próximo mês. Satisfeito? Perguntou. Realizado, Rodrigo corrigiu. Pela primeira vez na vida, verdadeiramente realizado. Meu pai ficaria orgulhoso, Mariana disse, olhando para a casa que havia sido construída em memória dele. Ele sempre disse que a verdadeira riqueza se mede pela quantidade de vidas que conseguimos tocar positivamente. E quantas vidas já tocamos? Rodrigo perguntou. 417 famílias, Mariana respondeu. Mais de 1.500 pessoas que agora têm um lar digno.
E quantas mais podemos ajudar? Milhares, Mariana sorriu. Se continuarmos trabalhando juntos. Rodrigo assentiu, sabendo que havia encontrado o propósito que buscara durante toda a vida. Não era sobre acumular riqueza ou poder, mas sobre usar suas habilidades para construir algo que durasse além de sua própria existência. Então, vamos continuar, disse, estendendo a mão para Mariana. Vamos construir o futuro, uma casa de cada vez. Quando apertaram as mãos, não era mais uma parceria baseada em justiça ou reparação, mas uma aliança fundamentada no desejo compartilhado de fazer diferença no mundo. E assim, sob as estrelas que iluminavam o bairro que haviam construído juntos, Rodrigo Mendonça, o homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se constrói para os outros, começou a planejar como poderia usar o resto de sua vida para continuar reparando o mundo. Uma família de cada vez. Fim da história. Que jornada incrível acabamos de vivenciar juntos. Acompanhamos a transformação de Rodrigo Mendonça, desde o empresário corrupto que destruía vidas em nome do lucro, até o homem que descobriu que a verdadeira riqueza está em construir esperança para outras famílias. Vimos como Mariana, movida pela memória do pai e pela sede de justiça, orquestrou uma vingança que se transformou em redenção. Presenciamos momentos marcantes como a confissão no restaurante Lumière, o julgamento que mudou tudo e a emocionante cerimônia de inauguração que fechou o ciclo de uma forma tão bela. Esta história nos ensina que nunca é tarde demais para mudar, que a justiça pode ser um caminho para a transformação e que o verdadeiro sucesso se mede pelas vidas que conseguimos tocar positivamente. Se você se emocionou com esta narrativa, deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar histórias como esta. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Comente abaixo qual foi o momento que mais te marcou nesta história. Foi a confrontação no restaurante? A transformação de Rodrigo no canteiro de obras? Ou talvez o perdão de Dona Conceição? Queremos saber sua opinião. Compartilhe esta história com seus amigos e familiares. Histórias como esta precisam ser contadas e recontadas, porque elas nos lembram que sempre há esperança de redenção e transformação. E não se esqueça, na playlist à esquerda você encontrará outras histórias incríveis que vão emocionar, inspirar e fazer você refletir sobre a vida. Cada uma delas foi cuidadosamente criada para tocar seu coração e trazer uma mensagem poderosa. Muito obrigado por ter vivido esta jornada conosco. Até a próxima história.